Que extraordinário! Então vamos ver hoje o capítulo 7 do Sermão do Monte, que diz assim, capítulo 7, versículo 24 a 29. Capítulo 7, versículo 24 a 29, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Então, eu dei o nome dessa mensagem de o que fazer para suportar as tempestades da vida. O que fazer para suportar as tempestades da vida. Chegamos então na última parte do Sermão do Monte. A última parte onde Jesus encerra o seu sermão. Ele subiu ao monte no capítulo 5, e agora no capítulo 7 ele encerra o sermão. E não poderia ser de outra forma, né, como Jesus nos ensina, se não fosse por uma parábola. Então ele encerra o seu sermão do monte com uma parábola, falando das duas casas. E hoje nós vamos aprender coisas importantíssimas, coisas que Deus vai ministrar ao nosso coração. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero falar com os irmãos o que acontece antes dele chegar no ponto de fazer a parábola. Ele, no capítulo 7, ele começa também com uma série de ensinamentos antes de chegar no versículo 24. Ele traz alguns ensinamentos muito importantes, fundamentais para nós, para a igreja, para a vida de cada um de nós, que ele vem primeiro falando no versículo 1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Como não devemos julgar? Jesus começa dizendo, como que não pode ser o nosso julgamento? O que nós não podemos fazer em termos de julgar? Ele está falando aqui sobre julgar o próximo, sobre falar do próximo, sobre condenar o próximo, porque julgar é separar, julgar é condenar. Quando eu estou julgando, julgando, eu estou condenando aquela pessoa. Eu estou dizendo que ela merece o inferno, que ela é uma pessoa que o que ela está fazendo está errado e ela não merece perdão. É um julgamento, é o julgamento. Então, não julgar é apontar o erro sem misericórdia. É apontar o erro condenando essa pessoa, lançando ela para o inferno, não tendo misericórdia dela. Julgar é brincar de ser Deus, é dizer não presta, não serve, tem que ser jogada fora. Isso é o julgar, está julgando essa pessoa. É incoerente e impetuoso julgar o destino de uma pessoa. E é impiedoso julgar o destino de alguém. Isso aí não tem mais jeito. Isso aí não dá mais. Não, isso aí não serve mais. Não, isso aí esquece, morreu, acabou. Se desviou, acabou para ela. Está no inferno, está condenado. Morreu e foi para o inferno. Nós não temos esse direito e nós não temos essa autoridade e nem essa autorização para dizer quem vai para o inferno e quem não vai.
Só quem vai dar o destino das pessoas é Deus. É só Deus que vai dizer quem vai e quem não vai. Nós temos um conjunto de regras, nós temos algumas coisas que nos apontam, né, mais ou menos, o que precisa para ser salvo, e nós sabemos, né, precisamos crer em Jesus, precisamos confessar que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, e precisamos crer na obra da cruz. Isso é o que nós sabemos que nós precisamos fazer. E precisamos fazer as boas obras, que é a prática da lei, né? A perseverança dos santos é guardar os mandamentos e a fé em Jesus. É isso que a nossa caminhada de fé diz que nós temos que fazer para ser um salvo. Um salvo guarda as leis. Um salvo em Cristo é aquele que crê em Jesus, que crê na obra, que crê que Ele é o Salvador, né? E somente Ele é o Salvador. E nós confessamos isso e vivemos isso. A nossa conversão mostra na prática quem nós somos. Mas nós não podemos dizer e apontar que esse agora, porque saiu da igreja, porque se desviou, porque cometeu um pecado, esse agora está condenado, está no inferno e acabou para ele. Isso é julgar, é condenar sem misericórdia. Então, isso Jesus está dizendo, não julgue. Nosso dever é pregar o evangelho. O julgamento é com Deus. Nosso dever é pregar. A proibição de Jesus está no versículo 5, dizendo, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A proibição aqui é não apontar o mesmo erro que você tem no outro. Porque às vezes acontece o quê? Para me proteger, eu digo, o fulano é um mentiroso, mas eu sou um mentiroso. Então eu aponto o erro dele para que olhem para ele e não olhem para mim. Então Jesus está dizendo, hipócrita, você tem o mesmo problema, é pior do que o outro, mas você está dizendo que ele é condenado, e você? Ele fala, você quer tirar o cisco do olho do outro, a poeirinha do olho do outro, mas olha a trave que tem no teu olho. Jesus está dizendo que a proibição de julgar é quando eu tenho aquele mesmo defeito e eu quero dizer que o outro é pior do que eu. Ah, ele é pior do que eu, porque eu não bebo o que ele bebe. Ele é pior do que eu, porque ele frequenta lugares que eu não frequento. Ele é pior do que eu, porque ele fuma o que eu não fumo. E aí nós condenamos a pessoa. É muito comum isso. Condenar a pessoa pelos atos que ela tem, e às vezes nem temos ideia que aquilo é uma prova que ela está passando, e daqui a pouco aquilo ali vai servir para ela acordar. Ela tem um encontro com Deus, porque Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Então nós precisamos não apontar o dedo, não julgar. Mas o que não é o não julgar? O que não é o não julgar? É ver o erro e não mostrar. Porque nós temos um grande problema. Quando a gente vê o erro de alguém e a gente quer ajudar essa pessoa ou quer falar alguma coisa, não, irmão, não julga. Não, mas Jesus não está dizendo isso. Nós temos que entender a separação. Ele fala para não julgar, não condenar e não acusar aquilo que essa pessoa tem, que eu também tenho. Mas ele fala em Mateus 18, 15 e 17 o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que Jesus está dizendo? Quando você vê o erro de alguém,
Quando esse erro for contra você, ou você vê essa pessoa pecando, você chama ele e repreende ele. Diga para ele o erro que ele está cometendo. E se ele ouvir você, você ganhou ele. Você salvou a alma dele. Você ajudou ele. Mas se ele não te ouvir, chame 2 irmãos junto de testemunha. Irmão, eu estou chamando vocês aqui porque o fulano aqui aconteceu isso, isso, isso. Né? E ele não entende o seu erro. Os outros irmãos não podem dizer, não, irmão, não julga. Não, eu estou chamando na presença dele para dizer para ele o erro que ele cometeu. Eu quero ajudar ele a sair desse problema. E se ele não aceitar isso, apresente para a igreja. Igreja, esse irmão aqui cometeu um erro e ele não quer se arrepender. E ele pode ser excomungado da igreja. Dependendo do que aconteceu, como foi Paulo dizendo aos coríntios de um rapaz que estava tendo relações com a sua madrasta. E Paulo disse, expulse ele da igreja. Entregue ele a Satanás. Por quê? Porque essa pessoa certamente não quis arrepender, não quis voltar atrás. Então isso não é o não julgar, isso é ajudar. Se é para mim apontar o dedo, se é para mim acusar, se é para mim falar mal da pessoa, e isso não vai resolver nada, não faça. Agora, se é para mim ajudar ela, vamos ter com ela, vamos falar com ela, vamos ajudar ela. Querido, eu vi que tu está com um problema aqui, quem sabe tu precisa da minha ajuda, quem sabe a gente pode te ajudar. Precisamos cuidar das palavras que saem da nossa boca. Elas têm um poder muito grande para destruição ou para edificação. Eu falar de alguém, eu condenar essa pessoa é muito forte. Eu posso matar essa pessoa no coração de uma outra pessoa se eu estiver falando dela. E muitas vezes acontece isso. Então eu lhe digo, nunca compre a opinião de alguém sobre outra pessoa. Porque a opinião de alguém sobre outra pessoa pode ser a opinião dela. E às vezes nós ficamos sabendo ou ouvimos uma pessoa errando e parece que aquela pessoa a gente bota um X nas costas e deu para ela, nunca mais. E nós esquecemos que existe o Espírito Santo, nós esquecemos que existe Jesus, nós esquecemos que existe a redenção e que essa pessoa pode se converter, essa pessoa pode ser transformada, essa pessoa pode voltar atrás, essa pessoa pode mudar totalmente. Nós falamos no começo da série de mensagens que a Bíblia ela é transformadora, que ela transforma um drogado em missionário. Lembra que eu falei isso? Que ela transforma um casal adúltero em ministros para casais. Lembra que eu falei isso? Ela transforma alguém que estava perdido num pastor. Porque a Bíblia transforma, a palavra transforma, o Espírito Santo transforma. Então não coloque um X nas costas de ninguém, essa pessoa pode ser transformada. Amém? Aí no versículo 7 a 12... Jesus vai dizer nos primeiros versículos 7 e 8 assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Aqui vai dizer o que nós devemos fazer para os outros. Ao invés de julgar, lembrem, Jesus está numa sequência de fala. Ele está continuando a falar, agora ele está aprofundando. Então, ao invés de nós julgar, conte para Deus. Ele dará o que você busca. Ele abrirá a porta que está fechada. Ele fala aqui em pedir. Ele fala em perseverança. Seja perseverante, leve a Deus os problemas, leve a Deus as contendas, leve a Deus o problema que tem com alguma pessoa. Devemos fazer para o outro elevar para Deus. E ele fala em perseverança, em persistir em oração, em persistir em buscar. Ele fala em bater. Bater é chamar atenção. Oi, estou aqui. Opa, estou aqui. Está me ouvindo? É apertar a campainha, estou aqui na frente. É chamar a atenção. É chamar a atenção de Deus em oração. Tenha certeza que existe alguém do outro lado da porta ouvindo você bater. Amém? Você tem orado a Deus? Amém? Você tem pedido a Deus? Amém?
Você tem batido na porta de Deus? Então a palavra está me dizendo, se você tem batido na porta de Deus, a porta está aberta. A porta está aberta. Não desista de bater, não pare de orar, não desista dos seus pedidos, não desista dos seus sonhos, não desista de falar com Deus, bata na porta. E Jesus está dizendo, aquele que bate, ela abre. Então se você já bateu, ela já está aberta. E olha o que fala no versículo 12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está no monte, ensinando aos moradores do reino como deve ser o comportamento, a atitude, como vivem esses moradores, como vivem esses habitantes do reino. E caiu. Como vivem esses habitantes do reino? Então ele está dizendo como que os habitantes do reino devem se portar. E ele fala que aquele que faz para os outros aquilo que ele gostaria que fizesse para ele. Só um tempinho para o pessoal limpar aqui. Muito obrigado, moça. Ele está dizendo, então, que aquilo que nós fazemos para os outros deve ser aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. E ele diz, isso é as leis e os profetas. Uma vez, dois rabinos muito importantes de Israel, conversando, Hilel e Shammai, dois principais rabinos, que sempre a discussão para acusar Jesus, eles queriam saber de que lado que eles estavam. Shammai era muito mais rígido, legalista, com algumas questões. Quando ele pergunta para Jesus, é lícito se divorciar? Ele quer saber de que lado que ele está, se é de Shammai ou se é de Hilel. E Hilel era mais o rabino da graça. Ele tinha um entendimento diferente de Shammai. E um dia os dois conversando, Hilel faz um desafio para Shammai. Shammai, em um pé só, me cita todas as leis do Antigo Testamento, né? Para eles eram as leis bíblicas. Me cita todas as leis. Ele disse, impossível. São 613 leis. Eu vou passar que dias citando elas? Eu não vou conseguir ficar num pé só citando todas elas. Aí Hilel fala assim, tudo que for profano, não pratique. Citou todas as leis. Porque tudo que for profano é aquilo que ofende a Deus, é aquilo que ofende os homens. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que é profano ofende Deus, o que é profano ofende os homens, e isso ofende o caráter de Deus. E aí Jesus está dizendo aqui agora, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. E isso é a lei e os profetas. Ele está dizendo, não julgue, fale para Deus, mostre para Deus, conte para Deus, bata na porta e faça tudo aquilo para os outros que você gostaria que os outros fizessem para você. Isso virou um ditado popular e muitas vezes nós nem sabíamos que era bíblico, né? Faz para o outro o que quer que te faça. Mas isso é bíblico. Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. No versículo 13 a 14, ele vai falar agora que nós devemos ter cuidado na escolha do caminho. Porque ele fala, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Ele está dizendo, cuidado. Porque Satanás, meus irmãos, não vai aparecer para você caminhando na rua de vermelho com chifre, com tridente na mão e com o rabo comprido dizendo, te peguei, agora tu é meu. Não vai acontecer isso. Ele não vai aparecer assim. Ele te leva à perdição parecendo que é o suprassumo da alegria.
É o suprassumo da felicidade. Encontrei a felicidade. Encontrei a alegria, encontrei a satisfação. Uau! Que viagem, que barato. Uau! Nossa, como é bom! É assim que Satanás leva. Porque larga o caminho. Larga é a porta. Fácil de entrar por ela, muito fácil, é maravilhoso. Oh, vem pra cá, aqui é melhor. Ser crente é chato. Ser crente não pode fazer nada. Não, vocês são escravos, vocês são presos a isso, a dogmas, a doutrinas. Não, eu sou livre. Vem para esse lado, vem aqui é melhor. Aqui eu encho a cara quando eu quero. Aqui eu faço o que eu quiser. Aqui eu pego a mulher que eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser. Não, vem aqui eu ganho uma hora grana, é só dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, eu passo a mão, ninguém vai ficar sabendo. Isso é bem melhor, é muito mais satisfatório, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, é muito melhor esse lado. Olha o que fala Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O caminho parece bom, parece fácil. Nossa, mas nunca pegaram ninguém fazendo isso. Mas por que vão me pegar agora? Parece bom, parece fácil ganhar dinheiro sendo corrupto, sendo mentiroso, sendo desonesto. Mas quantos jovens estão na perdição por causa disso? Quantos casamentos estão se acabando ou se acabaram por causa disso? É só um momento, é muito rápido, é só agora, é bom, é prazeroso. Dá um barato, é legal. Quantos presidiários que hoje estão dizendo, por que eu fiz isso? Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. O caminho é largo e parece bom. Atenção, existem tempestades que enfrentamos porque nós entramos nela. Uma tempestade ali, vou lá. Nós entramos no olho do furacão, enfrentamos tempestades, tormentas, porque nós procuramos ela. Nós fazemos a dança da chuva, né, para ela vir. E aí no versículo 15 a 23, ele vai dizer agora quem devemos julgar. Primeiro ele diz como não devemos julgar, e agora ele diz quem devemos julgar. Porque nós devemos julgar. No 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Devemos julgar os falsos profetas. Diz assim João 7:24: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. 1 Coríntios 14:29: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, os outros julguem. 1 Tessalonicenses 5:20 e 21: não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. 1 João 4:1: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine, julguem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Julgar o falso é segurança para a nossa fé. Avaliar se é falso ou se é verdadeiro é segurança para a nossa fé. Julgar os falsos profetas é alerta para fugirmos das falsas doutrinas. Isso faz referência aos profetas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os falsos profetas falavam aquilo que o povo queria ouvir e aquilo que o rei queria ouvir. Falso profeta é aquele que fala o que você quer ouvir, não o que transforma a tua alma, não o que muda o teu caráter, não o que faz trazer a mudança de vida, a transformação da mente, mas ele fala o que quer ouvir. Aconteceu isso com o rei Acabe. Ele ia para uma guerra, ele chamou uns profetas para profetizar em 1 Reis 22, e chama os profetas, e os profetas dizem para ele, é o rei, né? Vai, rei, vai lá, tu vai ser vencedor.
Ele, uau, tem mais algum profeta aí para chamar? Aí foram procurar, tinha Micaías. Eles disseram, não, Micaías não. Micaías só profetiza coisa ruim para mim, só fala, ele não gosta de mim, eu acho. Chamaram Micaías. E olha o que Micaías diz para ele no versículo 17 do capítulo 22 de 1 Reis. Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e o Senhor diz, esses não têm dono, cada um volte para casa em paz. E aí o rei diz, viu, olha aí, ó, profetizou coisa ruim de novo, eu vou ouvir os meus profetas, eu vou para a guerra. Acabe morreu, perdeu a guerra, porque o falso profeta fala aquilo que a pessoa quer ouvir, não fala o que é verdade de Deus. Os ensinos de Jesus não são massagem no ego. Servem para vencer o ego. O evangelho serve para vencer a nós mesmos. Cuidado com os falsos profetas. Julguem os falsos profetas. Analisem os falsos profetas pela palavra. O que estão dizendo? O que estão falando? O que está acontecendo? É falso? Fuja dele. Jesus diz, julguem os falsos profetas. Amém? E agora ele vai entrar na parábola que nós dissemos, que nós lemos. Enfrentando e sobrevivendo à tempestade. Do versículo 24 ao 27, temos a necessidade de praticar o que conhecemos. Para saber se uma pessoa é verdadeiramente cristã, é preciso saber se ela coloca em prática aquilo que Jesus ensina. Ela só é verdadeiramente cristã se ela coloca em prática o que Jesus ensina. Se ela não coloca em prática o que Jesus ensina, ela não é verdadeiramente cristã. Aqui Jesus fala de dois homens. Dois homens ouviram Jesus, os dois homens. Os dois homens ouviram Jesus falar. A chuva, os ventos transbordaram sobre as duas casas. Os ventos, a chuva bateu sobre as duas casas. As tempestades vieram sobre as duas casas, sobre os dois homens. Nós não estamos isentos de enfrentar tempestades. Aquele que segue Jesus não está isento de enfrentar a tempestade. Jesus diz que o homem que ouve a sua palavra enfrenta a tempestade. Quem ouve a palavra de Jesus vai enfrentar a tempestade. O que determina uma pessoa se ela é sensata ou imprudente não são as circunstâncias, não são as tempestades. Nossa, está vindo assim a tempestade toda hora sobre mim, é chuva e é vento. Não, isso não determina se ela é sensata, se ela é imprudente. Isso não determina, mas como ela reage às circunstâncias, como ela enfrenta a tempestade. Porque a tempestade vai vir. Assim como o sol nasce sobre justos e injustos, a tempestade também. Ela vem sobre justo e injusto. Ela vem sobre o ímpio, ela vem sobre o prudente, ela vem sobre o crente, ela vem sobre o cristão, ela vem sobre todos. A diferença que nós vamos demonstrar e nós vamos mostrar é como eu enfrento a tempestade. É como eu suporto a tempestade. Porque Jesus aqui está dizendo de dois homens que ouviram a sua palavra. Como que cada um de nós enfrenta a tempestade ouvindo a palavra de Jesus? Tem pessoas que ouvem, que recebem a tempestade e saem dela assoviando, saem dela cantando, dando glória. E tem gente que passa pela tempestade rastejando, acabado. Sabe, um pintinho molhado, né? Um gato molhado, pior, o gato fica... Tu olha um gato gordão, né? Olha que gatão, molha ele. Tem pessoas que enfrentam a tempestade e saem da tempestade destruída, ou nem conseguem sair, está se afogando com a chuva. Chega uma notícia ruim, a pessoa não aguenta, desaba. Então existe a diferença. Aí no versículo 24, Jesus vai
vai dizer: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Quem é prudente tem suas bases firmes na rocha. Repita comigo: rocha. Jesus nos ensina que quem é prudente, quem deseja ter a vida sólida, quem deseja suportar as tempestades, enfrentar as tempestades, pratica as suas palavras. Que palavras que ele está falando? O Sermão do Monte. O que ele acabou de ensinar para o povo, desde o capítulo 5, ele está dizendo: quem ouve as palavras que eu acabei de falar, quem ouve o que eu estou dizendo, esse firma suas bases na rocha. Lucas 6,46, no mesmo texto que nós estamos lendo, narrado por Lucas, Lucas diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Como assim? Como eu vou chamar Jesus de Senhor se eu não faço o que Ele diz? Se eu não pratico o que Ele me ensina? Como eu vou dizer que Jesus é meu Senhor? Ele só pode ser meu Senhor se eu obedeço o que Ele diz. Se eu faço o que Ele diz. Ele é meu Senhor, Ele manda em mim. Então o que Ele diz eu faço. Então Jesus diz: como vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu digo? Como assim? Que tu diz que me obedece? Obedece no quê? Se eu falo para te fazer, tu não faz. Jesus está dizendo: quem pratica o Sermão do Monte, esse firma sua casa numa rocha. Numa rocha. Para ser prudente, ter a casa na rocha, precisa, retrospecto, ser um bem-aventurado. Precisa ser sal e luz para esse mundo. Quem é prudente, quem tem a casa na rocha, pratica as boas obras, guardando as leis do Senhor no coração. Isso está no capítulo 5, 21 a 48. Não quer o mal de ninguém, ser fiel em seus relacionamentos, não cobiçar o que não é seu, preservar as alianças e cumprir com suas palavras, porque o crente não precisa jurar, ele precisa dizer ok, ele precisa dizer sim, eu vou, ele precisa dizer não, não faço. Porque o crente só diz sim, sim, não, não. Fora disso é do maligno. Então ele está dizendo, para ser prudente, estamos fazendo um retrospecto do capítulo 5, como que deve ser a vida do cristão. Para ele firmar a casa na rocha, ele precisa orar pelos seus inimigos. Ele precisa não ser vingativo, oferecer às pessoas mais do que elas esperam de você. Jesus está dizendo como enfrentar a tempestade. Atenção, como enfrentar a tempestade. Ele está dizendo: ouça as minhas palavras e pratiquem elas. Ele diz que o prudente é o que não é hipócrita, nem deseja comprar Deus, mas busca Ele como um filho. Ele busca Deus como um Pai nosso que estais nos céus, capítulo 6. Para ser prudente, para firmar a casa na rocha, o prudente tem uma vida piedosa. Ele ora, ele jejua e ele pratica a caridade. Semana passada nós vimos isso. O prudente não ama este mundo, mas os tesouros que estão nos céus. O prudente confia em tudo no Senhor. Não anda pelo caminho da perdição, mas pelo caminho da bênção. O prudente não se deixa levar por vãs doutrina. Ele julga os falsos profetas, mas pela verdade da palavra do Senhor. Quem é prudente firma a casa na rocha. E firmar a casa na rocha é cumprir o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É o Sermão do Monte. Quem firma a casa na rocha enfrenta a tempestade. E só firma a casa na rocha quem pratica o que Jesus acabou de ensinar. No versículo 26 ele vai dizer: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Quem é insensato não tem critérios para firmar a sua vida. Ele firma na areia. Repita comigo: areia. Quem é insensato
não tem critérios para firmar a sua vida. Firme em qualquer lugar. Ah, tá bom aqui. E como é que vamos escorar essa parede? Ah, escolha com um pedaço de pau. E essa aqui? Ah, essa aí, sei lá. Bota um roupeiro aí para proteger essa parede. E esse banheiro, como é que eu faço? Não sei, faz um buraco aí, tá bom. Quem é insensato, firma. Não tem critério para firmar a sua vida. Ele firma na areia. Jesus está falando de 2 homens. E esses 2 homens, cada um deles construiu uma casa. E, pelo que parece, eles construíram a mesma casa. Só que um na rocha e um na areia. Veio os ventos, a tempestade, o rio subiu, e o que estava na rocha, a casa ficou intacta. Veio os ventos, a tempestade, o rio subiu, e o que estava na areia, a casa desabou. Desabou. E olha o que Jesus diz: e foi grande a sua queda. Sobre o que está sendo construída a sua casa? A sua casa, amado irmão. Sua casa, amada irmã. Sobre aonde você está edificando a sua casa. Nós estamos fazendo a obra do banheiro. Nós conversando com nossos 2 pedreiros aqui, né? O irmão Tiago e o irmão Luiz. Como fazer? E aí eu fui descobrir que nós temos que fazer microestacas e sapata para aprofundar. A microestaca não deixa a construção se abalar. E a sapata não deixa ela afundar. Então precisa ser muito boa a edificação, muito boa a estrutura, a base para construir a casa. E nós falando com o irmão Luiz, não, quando nós encontrar pedra, a gente para de cavar. Porque está na rocha. Porque não afunda. Porque fica firme. Olha como as coisas do dia a dia da natureza nos ensinam. O que Jesus ensinava. Se você construir sua casa sobre dinheiro, sobre a beleza, sobre as coisas que são passageiras, essa casa não subsistirá. Essa casa não vai aguentar, porque a beleza vai acabar. E aí acontecem os erros de hoje, né? As mulheres, geralmente, o que está acontecendo com as mulheres, estão transformando o seu rosto, porque não suportam a mudança do tempo, não suportam a beleza está acabando. Não é que a beleza está acabando. A beleza de 20 anos é diferente da beleza de 40. Mas uma mulher de 40 é tão bela quanto uma de 20. Só cada uma na sua idade. Uma mulher de 60, de 70, é tão bela quanto uma mulher de 40. Só que na sua beleza, da sua formosura, da sua idade. Porque as pessoas não estão suportando isso, querem transformar o seu rosto. Querem voltar ao teu rosto de 20, num corpo de 60. Tu olha, é o Frankenstein. É um monstro sendo transformado. Por quê? Porque construíram a sua casa sobre a beleza. Pessoas constroem a sua casa sobre o dinheiro. Aí vem a dívida. Aí vem o desemprego. Aí o dinheiro acaba. A pessoa se mata. A pessoa entrega a sua vida. A pessoa cai na droga, cai no álcool, vai morar na rua como mendigo porque não suportou a queda. Que Jesus diz: grande será a sua queda. Por quê? Porque construiu a sua casa sobre o dinheiro. Construiu a sua casa sobre coisas passageiras. Coisas que vão e vêm. Coisas que hoje tem, amanhã não tem mais. Pessoas que querem que as coisas durem para sempre, mas as coisas não duram para sempre, elas são perecíveis. A única coisa que dura para sempre é a nossa alma, é o nosso espírito. A única coisa que dura para sempre é Cristo, é Jesus, é Deus. Firme a sua casa em Deus. Como está a sua casa? Como está a sua família?
Muitas casas hoje estão desabando, porque não edificaram sobre a rocha. Vem na igreja domingo após domingo, mas não pratica o que Jesus ensina. Está na igreja às vezes 20, 30 anos e você vê a vida da pessoa não muda. Não é ter dinheiro, não é mudar de vida, assim, não é ter bens, não é ficar rico. Não muda o caráter, não muda a sua situação, não muda a sua vida. Você olha para ela, o mesmo caminhar que ela tinha há 30 anos atrás, ela tem agora, porque ela vem na igreja toda semana, mas não pratica o que Jesus ensina. Ela está criando a casa sob a areia. Precisamos criar sob a rocha. Concluindo, o Sermão do Monte é a síntese do Evangelho. É a caminhada dos habitantes do reino dos céus. Cada cristão é chamado para viver essa verdade. Irmãos, eu oro para que o Espírito Santo desperte em cada um de nós, para vivermos o reino dos céus aqui na terra. Isso não é uma metáfora, isso não é o conto da carochinha, isso não é um retrato de gibi, isso não é uma história de cinema, isso é verdade. Nós vivemos o reino dos céus, nós estamos no reino dos céus. Isso não é só uma parábola, isso é uma realidade. Nós somos os habitantes do reino dos céus. Deixa eu perguntar para você, você ama Jesus? Nós cantamos hoje, você ama Jesus? Se eu e você amamos Jesus, como dissemos que amamos, se seguimos Ele de verdade, se somos prudentes, precisamos construir a casa na rocha. Para você enfrentar as tempestades da vida, para você vencer as tempestades da vida, se as tempestades vierem sobre a sua casa, vierem sobre a sua família, precisa firmar a casa na rocha, precisa praticar as palavras de Jesus, amém? O mundo está se acabando, gente, as famílias estão se desgraçando, não podemos ficar de braço cruzado, não podemos ficar parados, não podemos brincar de ser cristão. Olha o que está acontecendo em Israel. Você está vendo isso que está acontecendo em Israel? Você viu a quantidade de mísseis que estão lançando sobre Israel? Você está vendo que os sinais estão cada vez mais próximos. Antes acontecia uma doença aqui, e aí acabava, depois ia acontecer uma guerra daqui a 20 anos. Daqui a pouco acontecia um outro problema. Agora nós estamos enfrentando problemas em sequência. Por quê? Porque está se agravando os sinais vão se aproximando, vão se agravando, eles vão piorando, vai acelerando o processo, né? Porque guerras, rumores de guerras existiam desde o tempo de Jesus. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. E aí João, quando ele olha Apocalipse, ele vem trazer a revelação, ele vem dizendo que um terço da terra foi destruído, porque uma parte das florestas foram destruídas. Aí ele tem uma outra visão, ele diz que mais agora foi destruído. Aí ele tem uma outra visão, diz que olha, mais agora é destruído. Ou seja, vai se agravando, vai aumentando, os processos vão crescendo. Agora, você nem saiu de uma pandemia, já está tendo uma guerra que pode transformar numa guerra mundial. A ONU já se manifestou. Aqui no Brasil, diz que Israel tem que pedir perdão para o Hamas e parar de bombardear. Isso pode tomar uma proporção mundial, e aí uma guerra, e vai cada vez piorando mais. O mundo está se acabando. Nós não podemos brincar de ser cristão, nós não podemos brincar de vir à igreja, nós temos que ser crentes verdadeiros, nós temos que firmar a casa na rocha, e só se firma a casa na rocha aquele que pratica as minhas palavras, disse Jesus. Viva o Evangelho. Agora, de repente pode acontecer de você não estar vivendo o Evangelho. De repente pode acontecer que quem está me ouvindo aqui não está praticando as palavras de Jesus. Isso é para você, calma, não te desespera.
tem tempo. É preciso se arrepender. Se arrependa de não estar praticando as palavras de Jesus. Se arrependa de estar julgando os irmãos, tocando pedra nele sem ajudar ele a se levantar. Se arrependa de condenar aquele que errou. Se arrependa de não estar sendo um bem-aventurado. Se arrependa de não estar sendo sal e não estar sendo luz. Se arrependa de não estar praticando a lei do Senhor. Se arrependa de não estar vivendo isso de verdade. Ainda dá tempo, coloque em prática as palavras de Jesus. Só assim enfrentará as tempestades e não se abalará. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Assim nós encerramos o Sermão do Monte. Assim Jesus encerrou o Sermão do Monte, dizendo: gente, pratiquem a minha palavra. Dizendo: meus súditos, habitantes do reino, pratiquem as minhas palavras. Convidar você a fechar seus olhos e você falar para Deus agora o quão longe você está de praticar as palavras dele. O quanto falta para viver essa verdade. O quanto falta para praticar a palavra de Deus. Fala para ele o que você tem falhado, onde você tem errado. Diz para ele qual bem-aventurança você ainda não tem vivido. Diz para ele aonde você não temperou, aonde você não iluminou. Fala para ele que as leis não estão bem firmadas no seu coração e você ainda anda pecando e errando e falhando. Fala para ele: Senhor, eu quero ter minha casa na rocha. Diz para ele: Senhor, me perdoa. Eu quero enfrentar a tempestade com força. Eu quero ter mais força para enfrentar a tempestade. Eu quero sair da tempestade vivo. Diz para ele: Senhor, eu quero firmar minha casa na rocha.